A luz azul ela tem um potencial, ela tem uma energia mais forte por ser um comprimento de onda menor. Faz sentido racionalmente aquilo realmente ter um estresse maior oxidativo, mas o que a gente sabe hoje realmente em relação ao olho é que eu não sei se esse estresse oxidativo da luz azul vai realmente causar qualquer dano em 150 anos. E por que você falou a questão do olho seco, que é mais comum? Porque, por exemplo, eu hoje já pedi até para o Gustavo comprar o meu Rayabac ou Teloz. Teloz duas, exatamente. Entendeu? Porque eu uso muito. Eu gasto uns 2, 3 por mês. Fica na bolsa. Sim. Hoje até tô chateada que o Gustavo não comprou meu lubrificante. Lembra ele. Podia ter trazido, tava no consultório. Tá vendo? Podiam ter me mandado uma mensagem. Puxa, eu já mandei mensagem pra ele de manhã, entendeu? Porque eu gosto. Legal. Eu sinto que me faz bem ficar lubrificando. Mas eu tenho amigos e amigas que não ligam. Ficava assim, a veia neurótica, eu sou a neurótica do fio dental e do lubrificante ocular. Tem tá? todos os lugares. Isso que eu tô falando. Aí todo mundo, nossa, que palhaçada, é muita coisa. Eu falei, gente, deixa. Todos temos manias, que as minhas sejam positivas. E tá bom. Deixa a tua. Se tiver outra mania, deixa a tua, deixa a minha. Mas assim, eu vejo muitos amigos que não tinham esse hábito sofrendo hoje com muita coisa de ressecamento de olho. Teve uma amiga que teve uma coisa que inchou. Foi uma coisa assim que ninguém esperava. Aí quando foi no oftalmologista, não, faltou lubrificação. Ponto. Mais nada. É muito comum. Por que tão comum? Então, que hoje a gente está no celular direto, está nas telas direto. E isso aí é como se... faz o mesmo mal nesse sentido da lubrificação, como se a gente ficasse lendo direto, tá? Não estou falando aqui do mal do celular por luz nem nada do gênero, mas pela ausência do piscar. Entendi. A gente focado ali em alguma informação, seja passando na rede social para cima, você pisca menos. Você tem uma diminuição na frequência do piscar. E o piscar é que vai renovar essa lágrima. Mas com o tempo, independente disso, por exemplo, a luz azul do celular, ela é mais prejudicial? Então, a luz azul do celular, isso é bem interessante, porque eu tenho algumas mães que vão lá no consultório, né, e falam assim, fala para ele, eu não atendo criança, mas eu tenho um adolescente, outro, fala para ele, doutor, que a luz azul pode causar mal pro olho dele. Aí eu falo assim, olha, combina comigo antes, porque, na verdade, a luz azul ela tem um potencial, ela tem uma energia mais forte, por ser um comprimento de onda menor. Faz sentido racionalmente aquilo realmente ter um estresse maior oxidativo. Mas o que a gente sabe hoje realmente em relação ao olho é que eu não sei se esse estresse oxidativo da luz azul vai realmente causar qualquer dano em 150 anos. Entendi. Então esse que é o ponto, assim. E a luz azul ela é importante para o ciclo circadiano. Então tem alguns pontos que são muito polêmicos, inclusive, tá? Pode sair uma coisa amanhã contradizendo isso que eu estou dizendo e virando e falando assim, ó, tá provado. Eu não sou fã de ideia, eu não sou apegado a nenhuma ideia, eu troco minha posição amanhã. Se sair alguma coisa... Se sair alguma coisa que seja coerente, baseado em um estudo amplo. Exatamente, mas o celular, aí eu falo justamente da sua área, eu falo, olha, mas na parte psicológica e toda a parte envolvida, aí sim... A gente já sabe que tem uma coisa de dependência muito grande. Muito forte. Insônia, exatamente. Para insônia, então, que aí o ciclo circadiano vai ficar liberando ali, tá acordado. A luz azul não tem problema pro ciclo circadiano? Então, a luz azul, ela te acorda. Né? Ela te acorda. Ela acorda, exatamente. Tá. Então, à noite, ficar no celular vai aumenta a chance de você não conseguir dormir. Insônia inicial. Exatamente, você vai ter dificuldade para dormir. Mas de manhã, a luz azul, uma das coisas que eu faço, eu gosto muito, faço exercício físico e saio no campo, num lugar aberto, né? Para ter um pouco de luz azul, banho gelado, essas coisas, eu gosto disso. Mas a luz azul, ela dá aquela acordada à luz, né? Então, de manhã, sem problema. Pois é, de manhã sem problema, mas aí... o tempo, né, de exposição. Não. Porque aí você diminui o lacrimejamento, é isso? Não, aí é o tempo de não piscar. Então, é simples, exatamente. Você diminui porque aí a atenção. Uma coisa é você estar num ambiente aberto, vendo a natureza. Você vai piscar de acordo com a necessidade. Outra coisa é aparecer para você
o assalto da linha amarela que aconteceu anteontem com imagens super explícitas e chocantes, que é o que mais vai pintar se você, por acaso, em algum momento olhar um desses vídeos pronto, o algoritmo vai falar, esse cara gosta de... Gosta de sangue. Gosta de sangue, vai ficar aparecendo para você. Então, assim, eu passo correndo quando eu começo a ver que é uma câmera. Às vezes eu perco até alguma coisa engraçada, que eu falo, não quero... Sim, que o algoritmo não quero intoxicar, ache... não quero que ele ache que eu sou uma pessoa que só gosta de notícia ruim. Exato. E aí, a pessoa não pisca. E aí, esse não piscar, sim, pode lesionar ali, porque essa lubrificação é importante para a pálpebra não lesionar a córnea. Então, hoje mesmo eu atendi uma paciente com uma ceratite bem importante por olho seco. E o que você falou de inchar, a lágrima ela tem 3 componentes, né, importantes. É o componente aquoso, produzido pela glândula lacrimal, o componente mucoso, produzido pelas células caliciformes da conjuntiva, e um componente gorduroso. Esse gorduroso que é produzido pela borda da pálpebra, que são as glândulas de meibômios. Quando isso está com uma oleosidade aumentada, isso é o que eu mais vejo aí realmente de olho seco, uma oleosidade aumentada ali naquela área, obstrui essas glândulas e a gordura ela é justamente responsável por manter a lágrima na córnea, manter ali. Então ela fica estável. A estabilidade vem com essa gordura. Então quando você tem ali ocluído esses ósteos das glândulas de meibômios, você diminui o componente gorduroso. Então muitas vezes o tratamento para um olho seco é uma higiene palpebral com alguma coisa que controle a oleosidade. Tem diversos componentes que a gente pode fazer, né, para controlar isso, e aí melhora bastante. Essa da inchaço. Porque o excesso da gordura, então a gente tem glândulas que jogam gordura, esse líquido. Então gordura, tem água, tem muco, tem gordura. Isso, exatamente. Aí o que você está colocando é que essa gordura pode ser excessiva. Então, aí a oleosidade é interessante, porque a gente quer gordura na lágrima, tá? Na córnea ali, um pouquinho de gordura para manter. Só que a oleosidade aí da pele, da pálpebra, pode obstruir essa saída dessa gordura. Então é até paradoxal, né? O excesso de oleosidade diminui a gordura. Diminui a gordura. Eu nunca tinha pensado nesse paradoxo. Mas é um paradoxo. Não, maravilhoso. Porque você estava olhando porque precisa um pouco de gordura para ela poder estar o tempo todo ali. Senão ela vaza. Se fosse só água, né? Exato. Vazaria muito facilmente. Tanto que o não manteria. Olho seco é um nome que o pessoal não está usando mais, né? Está usando déficit na qualidade mesmo da lágrima, porque o olho seco é molhado. O paciente fica, como assim? Olho seco? Tô lacrimejando pra caramba, mas não tem olho seco. Né? Então, se você não tem um tempo de explicar ali pro paciente, que é uma coisa, né, que é importantíssima para fidelização de tratamento. Perder esse tempo, né? O médico tem que ter essa coisa de fazer o desenhozinho, ou mostrar um desenhozinho, né? Porque senão não adere. O paciente não adere ao tratamento. E eu iria até adiante, entender como o paciente prefere saber. Porque tem paciente que não gosta de desenho. E tem paciente que adora. Tem paciente que adora. E tem o paciente que tá atrasado para buscar o neto. Né? Então, eu acho que... aí, depende. Trazendo um pouquinho para a parte da content, né, que eu falei que assim, de você fazer a leitura do seu paciente. Né? Se colocar no lugar dele. Exatamente. Alteridade, né? Não ter aquela engessamento. Não, ele prefere assim. Mas em relação à lubrificação, ao olho seco, isso é fundamental.